Bom dia para mim que estou aqui no Japão, boa noite para você que está no Brasil. Mais um dia nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus e saber o que Deus tem para nós hoje, buscar o Senhor de todo o nosso coração. Então, antes da gente começar, eu vou me apresentar. Eu sou Angelita Caio. Eu fui chamada e levantada por Deus para conduzir mulheres a destronar a comida e entronizar o Espírito Santo de Deus, limpando o nosso ventre, restaurando o altar e tirando toda a morte da panela. Porque quando ele ocupa, ou seja, quando o Espírito Santo ocupa o lugar que é só dele, né, que a comida ocupava antes, o corpo volta a ser templo, o ventre volta a ser altar e a mesa volta a ser governo. Eu sou idealizadora do Emagreça com a Bíblia, pela graça de Deus, uma jornada onde nós entendemos que quem governa é o Espírito Santo e não mais o apetite. Tá bom? Então vamos orar para a gente entrar no nosso estudo de hoje. Esse daqui é o devocional do Emagreça com a Bíblia. Como que a gente entende? A gente entende que Deus ele tem um direcionamento. Deixa eu ligar o ar aqui, que tá bem calor aqui. A gente acredita que Deus tem um direcionamento diário para nós, todos os dias. Então o Senhor ele tem nos aberto os olhos, tem deixado feito as escamas dos nossos olhos cair quanto à alimentação e também ele tem um direcionamento através da palavra. A gente tem que todos os dias analisar o nosso coração, analisar as nossas atitudes, os nossos atos, os nossos pensamentos. E assim a gente vai enxergando o propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, mais um dia nós estamos aqui na Tua presença, onde nós queremos aprender. Senhor, nos ensina. Espírito Santo nos ensina. Ensina-nos, Espírito Santo, o que o Senhor tem para nós hoje. Se for algum confronto, se for algum direcionamento, se for alguma capacitação, se for cura. Pai, o Senhor, a Sua palavra tem inúmeras coisas para fazer na nossa vida. Mas é só quando nós entramos na Tua presença com as perspectivas de que nós receberemos do Senhor pela fé. É pela fé que nós estamos aqui. Pela fé no Teu cuidado, pela fé na Tua direção, pela fé que o Senhor cuida de nós o tempo todo. Espírito Santo, nós Te reconhecemos aqui. Nós reconhecemos o Senhor como revelador, o capacitador, aquele que vai nos ensinar toda a verdade. Descortina os nossos olhos, abre os olhos do nosso entendimento, para que nós podemos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós hoje. É no nome de Jesus que eu oro, já agradecida. Amém. Espírito Santo, toma este lugar, toma o altar deste lugar, que o Senhor venha nos discernir, nos fazer entender aquilo que o Senhor tem para nós aqui hoje. Espírito Santo de Deus, pedimos também que o Senhor repreenda toda a obra do inimigo, toda a obra maligna, todos que entrarem aqui para atrapalhar, Pai, que o Senhor dê sabedoria a minha equipe, para já tirar isso, para que não haja nenhuma distração e para que o Espírito Santo tome aqui o lugar que é só dele, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós estamos aqui para estudar mais um dia a palavra de Deus. E nós vamos, como sempre, né? A gente faz sempre uma recapitulação do que Deus nos ensinou ontem e a gente entra no versículo de hoje. Ontem o Espírito Santo abriu os nossos olhos para ver, né? Nós estamos estudando a vida de Judá e ontem o Espírito Santo nos mostrou, né? A Judá tentando pagar o seu erro com um cabrito, né? Usando outro homem para resolver o que era uma questão dele. Ele não quis confronto, ele só quis barganha ali para aparecer limpo. Mas Deus guardou o penhor. O que era o penhor? Era o selo, era o cordão e o cajado que ele tinha depositado lá como pagamento para Tamar, né? Como prova viva. Para que ele deixou isso? Para o quê? Confrontar, né? O erro dele, que ele tentou esconder. Para também proteger quem foi injustiçada. E também para expor o que o homem tenta corrigir na força, mas que só a verdade vai limpar. Então nós aprendemos lições importantes, né? Nós vimos que até hoje, né, há
quem dê cabritos, né? Que são o que? As boas obras sem confissão. Faz alguma coisa com alguém, mas quer, ao invés de confessar, de pedir perdão, de realmente ser restaurado, quer usar outras fontes. Então, esses são os cabritos disfarçados, né? Os cabritos que a gente tenta dar como pagamento pelo nosso pecado, sendo que, né, o pecado ele só é perdoado pela confissão. Quando a gente confessa, há uma purificação, né? E há um arrependimento. Deus, ele não aceita cabritos. Deus, ele aceita um coração rendido, um coração que se arrepende. E é isso que nós estamos fazendo aqui. A palavra vai nos confrontando, o nosso coração vai se rendendo, as escamas dos nossos olhos vão se abrindo e a gente vai entendendo o que Deus quer nos ensinar. A gente vai entendendo as bênçãos, as heranças que Deus tem para nós, para as nossas vidas. A gente vai entendendo o processo. Então, por isso que é extremamente importante. Às vezes você pensa assim, nossa, Angelita, você estava lá já 2 horas falando na mentoria, né? Nós estávamos na mentoria, antes de eu vir para cá, eu venho para a mentoria, eu fico na mentoria. Ah, você estava 2 horas falando na mentoria, agora você ainda vai fazer o devocional? Sim, eu faço porque eu preciso. Eu preciso da edificação do Senhor. Eu preciso da direção do Senhor. Eu preciso saber o que o Senhor quer me ensinar hoje. E é nesse coração que eu estou aqui, observando a palavra de Deus. E como que eu faço? Eu compartilho com vocês o meu devocional. É o que Deus está me ensinando, que também você também vai ser abençoado. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 38, versículo 21 de Gênesis 38, 21. E hoje o Espírito Santo nos traz o quê? Para observar esse versículo, né? Onde o quê? O amigo de Judá, o Adulamita, ele sai atrás de Tamar, perguntando por ela, mas ninguém sabe nada sobre Tamar. Então, é nisso que Deus vai nos ensinar alguns princípios profundos. Olha só o que Deus vai responder para nós hoje aqui, através desse versículo, né? Quais são as perguntas que nós que nós podemos fazer por texto e que nós podemos aplicar na nossa vida, né? Então, por que Tamar ficou intocável? Por que Tamar ali, ela se disfarçou de prostituta cultural? Depois, quando ela tira as vestes dela de prostituta e coloca as vestes de viúva, por que ninguém encontra ela, né? Ó, vamos responder essa pergunta. Por que também que ninguém conseguiu achar ela? Por que ela ficou intocável? Por que ninguém encontrou ela? O que isso mostra sobre o que? As tentativas humanas de encontrar desculpa, né? Para cobrir o pecado. O que isso vai mostrar para nós, né? Deus ainda esconde provas para confundir quem quer usar mentira? Olha só. É uma pergunta bem assim. Então, onde isso toca no meu comportamento hoje? O que eu preciso consertar? O que eu preciso observar? Então, nós vamos ver isso hoje aqui na palavra de Deus. Então, o versículo 38 está dizendo assim, ó. E perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultural que estava junto ao caminho de Enaim? Responderam, aqui não esteve prostituta nenhuma. Aqui, o Adulamita, ele pergunta publicamente por Tamar, achando que ela era uma prostituta sagrada do templo pagão. Nós sabemos o nome de Tamar aqui, mas eles não sabiam, porque ela se disfarçou. A história conta que ela se disfarça para quê? Porque foi prometido para ela o filho mais novo de Judá. O próprio Judá promete isso para ela e ele não cumpre por medo, porque os 2 filhos dele anterior, que já tinha sido marido de Tamar, eles morrem. Eles morrem porque eles fizeram coisas más aos olhos do Senhor. Aí, o que acontece? Judá retém essa promessa. Ele faz uma promessa. Olha o tanto que isso é precioso. Quando você fizer uma promessa para alguém e você reter essa promessa, o próprio Deus, se ele achar justo para que você precise cumprir essa promessa vai ser cumprida. Então, cuidado com promessas, tá bom? Quando você falar uma coisa, cumpra. A gente, como mãe, a gente tem muito esse problema, né? De falar alguma coisa para os nossos filhos e não cumprir. Isso é um pecado. Isso é um pecado. A Bíblia fala que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Passando disso é coisas do maligno. Então, você prometeu alguma coisa pro seu filho, pro seu marido? Você prometeu alguma coisa pra alguém? E quando você fala assim, ó, vamos marcar pra tomar aquele café. Será que você tá falando de boca mesmo? Que você quer marcar mesmo? Ou será que é só pra disfarçar?
Só pra fazer você ficar gentil ali. Se você não tá com desejo de tomar um café com a pessoa, não fala nada. Porque isso, depois que saiu da sua boca, vira uma dívida. Por isso que nós estamos tendo tanto pecado enraizado dentro do nosso coração e não estamos tendo tanto crescimento com o Senhor. Por quê? Porque muitas vezes a gente peca no nosso falar. Então, olha só, o Adulamita aqui, ele pergunta publicamente por Tamar, que achando que ela era uma prostituta sagrada do tempo pagão. Ô, irmã Angelita, meu filho de 6 anos está aqui confirmando a sua fala. É verdade, a gente precisa cumprir com a nossa palavra, né? Não podemos ficar em dívida. Toda vez que você fala uma palavra e que você não cumpre, você está em dívida. Você tem que pagar essa dívida. Por isso que muitas vezes você fica com a cabeça confusa, é pecado, né? Pecado não confessado. Amém? Manda um beijo pro seu filho, irmã Maria. Deus abençoe. Então, ninguém sabe de nada. Não porque não havia prostituta ali, mas Tamar não era uma prostituta. Ela era uma mulher defendendo o seu direito de herança. Então aqui vai se cumprir o quê? Que Deus confunde quem tenta limpar fachada sem arrependimento. Olha só, Deus confunde quem tenta limpar fachada sem arrependimento. Isso aqui é sério. Às vezes você fica com a cabeça meio confusa. Às vezes você tá tentando limpar o pecado que você comete com desculpas, sem confissão, sem assumir o seu pecado. Então isso é sério. Muitas pessoas hoje estão passando por confusão mental. Muitas pessoas hoje não conseguem ficar focado, não conseguem ficar concentrado. Pode ser que isso seja um pecado enraizado. E a confusão que o próprio Deus está trazendo para a pessoa que quer limpar aqueles erros que ela comete diariamente com caminhos que não são os caminhos que Deus escolheu para a gente fazer. Os caminhos que Deus escolheu para a gente limpar o nosso pecado é a confissão. Não existe outro caminho. É confessar, Senhor, eu errei nisso daqui. Senhor, guarda a minha língua. Senhor, guarda os meus impulsos. Senhor, guarda os meus pensamentos, guarda o meu coração. É a confissão. Senhor, eu pequei quando eu falei que eu ia fazer isso pro meu filho e não fiz. Não deixa eu fazer mais promessas que eu não vou conseguir cumprir. Eu sei que eu estou em dívida com ele. Me capacita a cumprir, me capacita a fazer. Não deixa eu ser uma mulher aonde eu tô gerando uma desconfiança no meu filho. Quem aqui é mãe? Que o filho não acredita em mais nada que você fala? Que você fala assim, nós vamos fazer esse tal dia, tá, vai mesmo. Por quê? Porque você não cumpre aquilo que você fala. Isso é o exemplo que você tá dando pro seu filho. Você só tá encorajando ele a ser como você é, uma pessoa que não tem palavra, que não honra com a palavra, que não tem compromisso. Olha só que desastre que isso vira. Então toma cuidado, minha irmã e meu irmão, você que fala as coisas e não cumpre. Era o pecado de Judá foi esse. O pecado de Judá foi que ele falou, olha, ele já estava com vários pecados, né? Porque o pecado ele vai fazendo uma espiral na sua vida. O primeiro pecado dele foi que ele que deu ideia para vender José para o Egito. Ele que deu a ideia. Aí ele não consegue confessar esse pecado. Eles mentem pro pai dele. O pai dele ele vive um luto. O pai dele vive um luto constante. O Judá não consegue conviver com aquela dor, ele sai ali do ambiente da promessa e vai por uma outra terra. Vai para uma terra onde ele casa com uma cananeia. Quando ele casa com essa cananeia, ele já tá gerando filhos na carne, filhos longe da promessa, filhos fora da promessa. E aí ele gera 3 filhos, o o Onã e o Onã e o Selá. E aí o que acontece? Quando o que é o filho mais velho, vai e casa com Tamar, aí ele faz coisas que é mal aos olhos do Senhor, porque um filho gerado fora das promessas de Deus, um filho gerado fora das orientações de Deus, ele não tem o quê? Os princípios de Deus. Ele não tem as orientações do Senhor na casa dele. Então o que ele já faz? Tudo ele vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor. O que o Senhor faz? Mata ele. Aí vai o segundo filho. Ele repete a mesma coisa. Ele faz o que é mal aos olhos do Senhor
E aí, além de fazer mal que é aos olhos do Senhor, ele não cumpre o propósito pelo qual ele foi colocado na vida de Tamar, que é dar continuidade à próxima geração. E aí o Senhor mata ele também. Judá fica com medo, fala que vai dar Selá para que continue essa geração, e aí ele não dá. E aí o que acontece? Tamar, Deus levanta Tamar para cumprir uma justiça, para cumprir aquilo que é justo. E aí ela, de uma forma, ela faz uma forma ali de se vestir como uma prostituta e ficar no caminho que Judá ia passar. Quando Judá passa, Judá cai na isca certinho, porque ele estava vulnerável. O pecado, ele nos deixa vulneráveis. O pecado, ele nos deixa cegas. O pecado, ele não nos faz enxergar as armadilhas. Foi o que aconteceu aqui com Judá. E aí, quando Judá tem ali a relação com Tamar, ele deixa com ela um penhor. E ele promete que depois vai mandar um cabrito para poder pagar essa dívida dela. Só que quando o versículo tá falando aqui que quando ele manda o cabrito, e ele manda pelo amigo dele, nem ele vai resolver a questão dele, ele manda pelo amigo dele, e aí o que acontece? Ninguém acha Tamar. É nesse contexto que nós estamos entrando aqui. Então, quando o Adulamita ali pergunta publicamente por Tamar, achando que ela era uma prostituta sagrada do templo pagão. Mas ninguém sabe de nada. Por quê? Porque não havia nenhuma prostituta ali. Tamar não era uma prostituta de verdade. Ela era uma mulher defendendo o direito, defendendo a sua herança. E aqui se cumpre o quê? O que nós acabamos de meditar. Que Deus, ele confunde quem tenta limpar os seus pecados sem arrependimento. Olha só, Deus confunde quem tenta limpar os seus pecados sem arrependimento real. Qual que é a primeira pergunta que nós vamos responder aqui? Por que Tamar ficou intocável, né? O que o Espírito Santo está nos ensinando? O que o Espírito Santo está nos mostrando? Que Deus, o próprio Deus mesmo, escondeu Tamar. Tamar não podia ser encontrada naquele momento. Por quê? Porque ela não era um objeto de escândalo. Se Tamar fosse encontrada naquele momento, a Tamar ela era um canal de justiça. Ela não era um objeto de escândalo. O Espírito Santo, então, ele protege quem permanece firme na promessa, mesmo quando o sistema quer rotular. Ou seja, o que eu entendo com isso, né? Deus, o próprio Deus, ele esconde Tamar. Tamar, ela não podia ser encontrada naquele momento. Por quê? Porque ela não era um objeto de escândalo. Ela era um canal de justiça. O Espírito Santo protege quem permanece firme na promessa, mesmo quando o sistema tenta rotular. E o que eu tiro isso para minha vida? O que isso pode impactar aqui a minha vida? Que quando, né, quando Deus, ele quer nos proteger, sejam muito bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Então, o que significa isso, né? O que isso ensina para minha vida e para sua vida? Que Deus protege quem está debaixo do propósito. Deus, ele vai proteger o justo. Você está debaixo do propósito? Você está sofrendo? Você está debaixo do seu propósito? Você sabe o propósito que Deus tem para sua vida? Você sabe o que ele te chamou para fazer? Então, se você estiver firme debaixo desse propósito, tem momentos que Deus vai te esconder. Tem momentos que Deus vai fechar a porta, que Deus vai te tirar de cena, que Deus vai te tornar invisível, que não... Para quê? Para não te envergonhar. Então, muitas vezes, quando Deus te esconde, você pensa assim, nossa, tô num deserto. Mas, às vezes, é Deus te escondendo para te proteger de gente que quer usar a sua história para limpar a própria culpa. Olha só como é profundo. Tamar foi aqui silenciada pelo sistema, mas ela foi guardada por Deus. Ela foi guardada por Deus. Então, Deus guarda o que? A tua reputação, quando seu coração tá limpo. A Tamar, ela não estava ali para fazer escândalo. Ela não estava ali para fazer vingança. Ela estava ali para fazer justiça, o que era justo. Ela foi reivindicar aquilo que era direito dela. Então, ela estava ali fazendo a justiça brotar onde o homem reteve, onde Judá reteve. Então, o Espírito Santo ainda hoje, ele segura, né, a boca de fofoqueiros, ele confunde pistas, ele fecha os GPS do inimigo para ninguém usar a sua vida como um troféu de escândalo. Glória a Deus por isso. Aleluia.
Então, quem permanece, né? Quem permanece firme na promessa, mesmo que tá sendo rotulada, porque ela estava sendo rotulada ali de prostituta, mas ninguém sabia que era ela, porque ela usou o disfarce do véu. Lembra que ela usou o disfarce do véu? Então, quem permanece firme na promessa, mesmo rotulada, é defendido pelo céu. Olha a segurança que Deus nos dá, né? Tamar, ela foi chamada assim de prostituta, mas ela carregava o herdeiro da promessa no ventre dela. O herdeiro da promessa messiânica, porque foi dessa linhagem que nasceu o nosso Messias, o nosso Jesus. Olha que história extraordinária. Muitas vezes você carrega algo que o mundo não entende. E por fora, eles vão tentar te colocar rótulos, viu? Muitas vezes você carrega algo do Senhor que o mundo não entende. E eles vão tentar te colocar rótulo. Mas não reaja na carne. Não reaja na carne, porque o Espírito Santo, ele guarda a sua semente. Ele expõe a verdade na hora certa e ele faz justiça na estação dele. Amém? Você recebe essa palavra do Senhor? Você tem algo precioso que o Senhor colocou dentro de você. Mas muitas vezes pessoas olham para você e te rotulam, e te xingam, e brigam com você, não entendem o porquê que você tem aquilo. Mas eu quero te encorajar hoje que se você estiver passando por essa afronta, se você estiver passando por essa dor, se você estiver passando por esse rótulo que te colocaram, não sei do que te chamaram, né? Às vezes te chamaram de coisas que você não é, mas o Senhor está te encorajando hoje a não reagir na sua carne. Porque o Espírito Santo de Deus, ele guarda a sua semente. Ele expõe a verdade na hora certa e ele faz a justiça na estação dele. Como que isso impacta o meu e o seu coração hoje? Ou seja, quando Deus me esconde, é porque ele está me protegendo, não é castigo. Quando Deus cala a minha voz, é porque é uma estratégia, não é abandono. Quando o sistema me rotula, o céu me defende, o próprio Deus me defende. Quando parece que perdi a visibilidade, na verdade, ele está guardando meu ventre, meu legado e a minha promessa intocável. Você também tem uma promessa intocável. Você tem uma promessa do coração de Deus para o seu coração e ela é intocável. E se você continuar buscando o Senhor na palavra dele, ele vai começar a tirar as escamas dos seus olhos, tratar o seu caráter, tratar o seu coração para te preparar para colocar no lugar que ele tem para você. Nem sempre quem some está perdido. Às vezes está sendo protegido para gerar o que o homem nenhum consegue roubar. Às vezes você foi tirado de cena, às vezes te tiraram do seu ministério, às vezes te tiraram ali do seu cargo na empresa, às vezes te tiraram, você acha que te tiraram a autoridade, mas às vezes é só Deus te protegendo para te colocar onde ele quer te colocar. Amém? Vamos pedir ao Senhor, Senhor, se preciso me esconde. Guarda minha reputação, guarda meu ventre, meu legado. Não me deixa ser objeto de escândalo. Me mantém canal de justiça e me defende quando o sistema tenta me rotular. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém? Você recebeu? Amém? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Tem outra pergunta aqui que nós vamos responder agora também. Por que ninguém conseguiu achar a Tamar? Por que ninguém conseguiu achar ela? Porque quando Deus quer guardar alguém, escuta bem, minhas irmãs. Porque quando Deus quer guardar alguém, ele fecha a boca do fofoqueiro, ele confunde o inimigo, ele quebra rastros e ninguém toca em quem carrega uma promessa justa. Ó, o irmão Edivan escreveu aqui, sou caseiro, gosto de ficar na minha casa, quase não me envolvo muito, já por causa disso, irmã. Amém, Edivan. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que Deus tem um propósito para sua vida. E que às vezes, se você tá participando aqui com a gente, Deus tá ativando esse propósito. E não é de uma forma forçada, é de uma forma que você vai entender que Deus, ele tem um propósito através da sua vida.
Ele tem algo para fazer em outras vidas através da sua vida. E não tem como, né? Não tem como. Sempre quando Deus ele vai fazer algo através da nossa vida, nós temos que dar a nossa cara. Não tem como. Olha, Deus me levantou para cuidar, para conduzir mulheres, para cuidar da alimentação. E Deus soprou muito forte ali no nosso Instagram, no Emagreça com a Bíblia. Eu tenho ministrado a palavra de Deus ali e tem despertado mulheres, tem curado mulheres. Só que as pessoas que não entendem ainda, elas vêm com 1000 pedras em cima de mim. Elas vêm com 1000 pedras, elas me acusam, elas denunciam. Ontem eu recebi ali eu vi um comentário de uma pessoa ali que falou: eu já denunciei esse Instagram e ele não cai por nada. Por que ele não cai? Porque ele é do Senhor, ele não é meu. Ele não é meu. E eu vou continuar firme no propósito, porque eu sei o que Deus colocou no meu coração. Eu tenho recebido muitas acusações. Eu tenho recebido muitas pedradas, mas não me importa. Porque eu vou fazer isso, porque eu sei que tem vidas sendo libertas através do nosso Instagram e aqui também nas nossas ministrações. Então eu sei que o Senhor está alcançando o propósito dele através disso. É fácil passar por esse processo? Não. Mas eu falo que fica fácil quando você depende do Senhor. Quando você tem o coração guardado no Senhor e a sua promessa está guardada nele. Ninguém tira a sua promessa. Ninguém arranca a sua promessa. E às vezes a gente faz que nem Judá. Judá, ele se escondeu. Ele se escondeu. E ele reteve a bênção. Muitas vezes nós agimos assim também. Nós, com medo de se expor, com medo das pedradas, com medo daquilo que as pessoas vão falar. Ai, a pessoa tá falando isso. Emagreça com a Bíblia, nunca vi isso. Agora você vai pôr religião no emagrecimento? Não é sobre religião. É sobre o lugar que a comida ocupou na sua vida, que virou um ídolo. É sobre isso. A comida, ela tem que sair do lugar de domínio e você tem que pegar esse domínio de novo. É isso que a gente ensina ali no Instagram. Só que as pessoas que ainda estão cegas, ela vem atrás de você com acusação. Sabe por quê? Porque ela faz parte daquela mediocridade. O que é a mediocridade? É a média de como todo mundo pensa. Mas quando Deus te revela algo e você começa a pensar fora da caixinha e você começa a falar para as pessoas o que a Bíblia fala sobre alimentação, que a alimentação é muito mais espiritual do que a gente pensa, que a alimentação é muito mais espiritual quanto todas as outras áreas da nossa vida, aí a gente começa a entender por que a gente não vence a compulsão. Por que a gente não vence aquele doce exagerado? Tá entendendo? Não é a comida em si. A gente não tá condenando a comida. A gente tá condenando o lugar que ela está ocupando. E a comida, meus irmãos e minhas irmãs, tem matado muita gente. Quantas pessoas que você conhece hoje que está com diabetes tipo 2, que teve um infarto, que teve um derrame, que por conta de descontrole na alimentação. Sabe por quê? Porque a alimentação está ocupando o lugar errado. A alimentação está sendo o ídolo. A alimentação está ocupando o trono que só o Espírito Santo pode ocupar. Então Deus me chamou para isso. Entendeu? Deus me chamou para isso. Para conduzir mulheres. Amém? A irmã Neide escreveu aqui: irmã, depois de ouvir sua ministração, eu entendi quando instalou o medo de dirigir. Foi quando pedi para o meu pai ir comigo para me ajudar e ele recusou. E foi dali que comecei a ter medo de sair sozinha no carro. Amém, minha irmã? Se o Espírito Santo te revelou, é porque essa era uma raiz que te prendia. E se você, como você está aprendendo aqui, confessa esse pecado, quando você confessa para o Senhor, o Espírito Santo faz uma purificação dentro do seu coração. Ou seja, ele limpa essa raiz que o próprio inimigo instalou para te impedir de dirigir. E aí ele vai limpando essa raiz e você recebe de novo o espírito de poder, de equilíbrio e de amor, porque foi assim que o Senhor te criou para ter. Espírito de equilíbrio, não espírito de medo, não espírito de covardia, mas de equilíbrio, de amor e de poder. Amém? Glória a Deus. A Clara escreveu aqui: Angelita, você tem incomodado as trevas.
Seus ensinamentos têm alcançado muitas vidas, que o Senhor continue honrando seu ministério em nome de Jesus. Amém, minha irmã Clara. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E vocês também vão ser usadas por Deus para também ser levantadas nessa geração como altar do Senhor. Deus tem algo, Deus tem uma semente dentro de você que Ele colocou desde a fundação do mundo. É por isso que eu estou aqui todos os dias aqui no Instagram, ativando isso em você, te encorajando. E às vezes o prato, ele pode ser o que está te impedindo. Ou às vezes não é o prato, às vezes é um vício. Às vezes é um prazer que você está buscando fora do Espírito Santo. O ídolo na nossa vida é tudo que a gente busca prazer fora da presença de Deus. Então o ídolo pode ser compras exageradas, o ídolo pode ser alimentação exagerada, o ídolo pode ser uma dependência emocional, o ídolo pode ser uma rejeição que você tem instalada dentro do seu coração que você não sabe, pode ser uma falta de perdão, tudo isso vira ídolo. Por quê? Porque são pecados não confessados. Os pecados não confessados, eles viram ídolo e ele vai nos dando escapes. Quais que são os escapes? Aí é que tá. Às vezes a gente tá lá afundado na alimentação, mas a gente não sabe que é alguma raiz que nos levou a ficar desenfreada ali na alimentação. Tá fazendo sentido pra você? A Maria escreveu aqui, ó. Depois que eu encontrei seu Instagram, minha mente tem sido clareada através da palavra. Glória a Deus, irmã Maria. Louvado seja Deus, que tudo isso seja para honra e glória do Senhor. A irmã Neide escreveu, eu orei, pedi para Deus me pôr no meu caminho, alguém para me ajudar e a sua live do nada apareceu. O Espírito Santo, ele leva, né? Ele leva. O Espírito Santo, ele nos traz a libertação. Dessa eu não sabia que a comida pode virar um ídolo. Agora tô entendendo. Exatamente, Edivan. Não só a comida, viu, meu irmão? Mas às vezes os vícios, eles viram ídolo para nos dar esse escape, né? Esse escape daquilo que a gente não confessou. E o pecado, ele vai gerando em nós cauterizações, ele vai gerando em nós cegueira, ele vai entregando a nossa identidade. Lembra da história de Judá aqui? Que ele entrega o selo, que ele entrega o cordão e que ele entrega o cajado, que simboliza o quê? Identidade, simboliza a autoridade espiritual, simboliza a sua liderança. Então, olha só como a Bíblia, ela nos ensina através... A Bíblia, ela é um espelho, onde a gente olha para os personagens e tira para nós as lições para o nosso dia a dia. Amém? Elaine aqui, Angelita, é uma benção. Glória a Deus, irmã Elaine. Deus abençoe. A Neide escreveu, eu só consigo dirigir com alguém habilitado do meu lado. Como orar para libertar? Pois tenho 3 crianças para ajudar. Irmã Neide, coloca essa raiz dentro, aos pés do Espírito Santo. A tua palavra diz que o Senhor não me deu o espírito de medo, mas de poder, de equilíbrio, mas espírito de poder, de equilíbrio e de domínio próprio. Deixa eu pegar o versículo aqui. Acho que eu repeti um. Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, de equilíbrio. Tá lá em Timóteo. Eu vou pegar o versículo para você orar em cima desse versículo. Ó, tá lá. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus te deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Você vai repreender esse medo em nome de Jesus, Senhor. Tira esse medo da irmã Neide agora, em nome de Jesus. A tua palavra declara sobre a vida dela, Senhor, não nos deu espírito de medo. Todo medo que foi instalado na vida da minha irmã, todo medo que foi colocado pela astúcia do inferno para impedir ela, Senhor, de fazer as coisas, de ajudar os seus netos, de ajudar as suas crianças. Pai, em nome de Jesus, caia por terra agora. Que o espírito de poder, que o espírito de amor e de equilíbrio se instale no coração da nossa irmã Neide agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmã Neide? Irmã Neide, se você crê, você está sendo liberta agora. Agora você está sendo liberta. O medo, ele pode querer calar a tentativa, mas ele não vai conseguir. Porque o inimigo, ele usa o medo para te parar. Ele usa o medo para te paralisar.
Quando vier a sensação, porque agora ele vai tentar usar a sensação, ele já tinha instalado esse pecado no seu coração, entendeu? Ele já tinha te paralisado em algumas áreas. Então agora que você foi liberta aqui pelo poder da oração, entendeu? O Senhor tá te dando a libertação. Aí o que o inimigo faz? O papel dele é sussurrar que você tá com medo ainda. Você vai declarar: Deus não me deu espírito de medo. Deus me deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Tem umas versões que fala domínio próprio. Deus me deu. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Anota aí. Anota aí. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Você vai declarar: Deus não me deu espírito de medo, mas me deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Você já imaginou ter o poder de Deus? Você já imaginou ter o amor de Deus derramado no seu coração? Você já imaginou ter o domínio próprio, o equilíbrio que Deus traz? É isso que você está recebendo hoje. Amém? Você e todos vocês que estão aqui nessa live, anota os versículos para vocês orarem com poder, orarem de verdade. A irmã Dirlene escreveu: como fazer para ter discernimento desses ídolos? Boa pergunta, irmã Dirlene. Para ter discernimento desses ídolos, você precisa pedir ao Espírito Santo. Muitas vezes a gente sente, quando a gente sente um sentimento de culpa, um sentimento de um comportamento de ira, um comportamento de confusão mental, todas as vezes que a gente tem esses sentimentos, é um sinal do próprio Espírito Santo de Deus que há algo errado dentro de nós. Há uma raiz dentro de nós. Uma raiz que o Espírito Santo quer cortar. Uma raiz que o Espírito Santo quer tratar. Então, os nossos sentimentos, né? E principalmente a culpa, é um sinal que nós precisamos pedir a revelação do Espírito Santo. Aí, quando você sentir qualquer coisa dessas que eu citei, e você vai aos pés do Espírito Santo e pede: Espírito Santo de Deus, me mostra os ídolos. Me mostra os ídolos que tá dentro da minha mente, dentro do meu coração, nos meus comportamentos. Me mostra, Espírito Santo. Dá nomes aos meus pecados. Dá nomes aos meus pecados, Espírito Santo. E quando você pedir ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai começar a trazer. O Espírito Santo vai começar a tirar todo o lixo que tá aí dentro do seu coração. E aí sabe o que vai acontecer? Você tem que confessar. 1 João 9 vai falar assim, João 1,9 vai falar assim, ó: se confessares os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar. Olha só, o Senhor, quando você confessa o pecado que o Espírito Santo te mostrou, que são os ídolos, quando você confessa, o que acontece? Ele purifica. Sabe o que é purificar? É como se Deus tirasse todo o lixo de dentro de você e te limpasse. Te deixasse novinho por dentro. Aí vai sair todo o peso dos seus ombros. Vai sair toda a sua culpa. Vai sair tudo aquilo que te impedia viver na abundância do Senhor. Tá fazendo sentido para você? Tá fazendo sentido para você? Olha só que maravilha. Todas essas lições nós estamos tirando da vida de Judá e de Tamar. Como a Bíblia é rica, como a Bíblia é preciosa. Vamos aqui, mais uma pergunta que nós vamos responder aqui do texto. Por que ninguém conseguiu achar Tamar? Porque o que aconteceu? Judá, ele manda aqui o Dulamita atrás de Tamar, mas ninguém acha nada. Ele pergunta: qual que é a lição que a gente está aprendendo aqui? Qual que é a lição que a gente está aprendendo aqui? Peraí, que não é essa pergunta, é outra pergunta que nós vamos responder aqui, só um minutinho. É essa. Por que ninguém consegue achar Tamar? Porque qual que é a direção espiritual que Deus está nos dando aqui? Nós estamos aprendendo que Deus confunde quem quer usar uma mentira para encobrir o próprio erro. Olha só, nós já vimos isso aqui. Não procure encobrir o seu erro, porque senão começa a entrar confusão na sua mente. Quem que tá aqui hoje num estado de confusão?
Quem que tá aqui hoje passando por um estado de confusão? Talvez você tá tendo a mesma reação que aconteceu aqui no texto. Quando a gente tenta, Judá ele queria achar Tamar para quê? Para resgatar o penhor dele. Não era um arrependimento, era apenas uma fachada, era apenas uma desculpa. Ele não estava arrependido. Ele queria achar ela apenas para resgatar aquilo que ele tinha deixado como penhor, mas o Senhor não permitiu. O Senhor bloqueou toda a pista, calou a boca. Ele escondeu a verdade até a hora certa. O que isso ensina para mim e para sua vida? Que Deus confunde o plano de quem tenta manipular a justiça. Tem gente que tenta caçar justificativa para todos os seus erros. Tem gente que tenta buscar justificativa, forçar uma história, achar prova para proteger a sua própria aparência, mas o Espírito Santo vira o quê? Um tabuleiro. Ninguém vai achar a tua vida para usar como desculpa. Ninguém vai achar a tua vida para usar a tua desculpa. Você precisa ter essa segurança no Senhor. Mas também, nós temos que olhar o outro lado da moeda aqui. Deus, ele também, quando a gente peca, o Espírito Santo está incomodando, o seu coração dói quando você peca, você sabe que você fez errado. Você sabe que você deveria pedir perdão para aquela pessoa. Você sabe que você magoou aquela pessoa. Você sabe que você prometeu e não cumpriu. Você sabe que você mentiu. Você sabe que você manipulou uma situação. Você sabe que você roubou. Você sabe que você matou uma pessoa com aquela palavra que você fez. Mas você continua ali com o coração endurecido e não confessa o seu pecado. E aí o que vai acontecer com a sua mente? Ela vai começar a ficar confusa. Ela vai começar a ficar confusa. É isso que acontece. Mas quando você entende que essa confusão é também um trabalhar de Deus para que você confesse o seu pecado, para que você realmente abra o seu coração para o Espírito Santo e fale, Espírito Santo, eu não quero viver mais aprisionada com esses pecados. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero viver para o teu louvor. Aí você volta para o lugar da promessa. E aí Deus começa a guardar quem carrega a promessa justa. O que é carregar uma promessa justa? É carregar no coração. Senhor, pode até ser que eu não sei o que o Senhor tem para minha vida ainda, mas eu estou aqui. E eu quero viver transparente diante da sua presença, porque eu não posso me esconder de você. O Senhor sabe todos os meus pecados. Revela para mim, Espírito Santo, os meus pecados. Revela para mim o pecado que eu não confessei, que está confundindo a minha mente, que está confundindo o meu caminhar, que eu não estou conseguindo enxergar nada, que tudo está dando errado para mim. Revela para mim, Espírito Santo. É assim. O Espírito Santo, ele faz esse papel na nossa vida. Então, Deus guarda quem carrega a promessa justa. Tamar carregava aqui vida já no seu ventre. Primeira relação que ela teve com o seu sogro, naquele disfarce, ela engravidou. Foi o próprio Deus que abençoou ela. Não era para ela virar notícia de escândalo. Era para ela gerar Perás. Perás faz parte da linhagem de Davi, do rei Davi e de Cristo. Assim também é contigo. Se você carrega propósito do céu, que o céu plantou na sua vida, Deus esconde até o inimigo cansar de te procurar. O inimigo não vai te achar. Ele vai cansar de te procurar. Ele vai cansar de denunciar você. Ele vai cansar de querer tentar contra a sua vida. Mas ele não vai te encontrar. Às vezes, Deus apaga também rastros para nos livrar, né, do sistema que quer nos prender em um rótulo. Tamar aqui não era uma prostituta. Mas se fosse achada, ela seria tratada como uma prostituta. Deus apagou a pista. Não esteve nenhuma prostituta aqui. Foi a fala que o texto revela para nós. Tem situação na nossa vida que Deus faz ninguém lembrar, ninguém confirmar, ninguém encontrar, porque não é quem você de fato é. Glória a Deus. Como isso impacta a minha vida, meu mundo hoje? Deus ainda apaga rastros, meus irmãos, para nos livrar de injustiças. Deus ainda confunde quem quer distorcer a tua história.
Deus ainda cala a boca de quem quer espalhar mentira a seu respeito. O que ele planta em ti não vira manchete de escândalo, vira legado justo na hora certa. Amém? A irmã Dirlene escreveu, suas lives ficam gravadas? Peguei pela metade. Fica, irmã Dirlene. Fica gravada sim, tá bom? Segue aqui o nosso canal. Quem não segue ainda, segue aqui o nosso canal para você não perder nada. Depois ela fica gravada. Você pode maratonar aqui, viu? Tem muito conteúdo aqui, tem muitos vídeos. Vamos fazer uma oração? Pai, obrigada porque quando necessário, tu apagas os rastros. Tu confundes o inimigo. Tu cala a boca de quem tenta roubar aquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Guarda a minha história, protege o meu ventre espiritual e faz nascer o teu legado na hora certa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tá fazendo sentido para você? Vamos para a próxima pergunta. Quando eu comecei, eu falei que a gente ia responder algumas perguntas sobre o texto, né? Eu acho que fica mais fácil para nossa mente. É a primeira vez que você tá aqui, irmã Dirlene. Glória a Deus. Senhor, a gente fica todos os dias aqui, tá? Mais ou menos no horário das 10 horas, 9h30, 10 horas. Porque como eu tô na mentoria com as meninas, né? A mentoria do Emagreça com a Bíblia, depois que eu saio de lá que eu venho para cá. Porque é aqui que eu abasteço o meu coração. Aqui que eu chamo de direção profética diária, né? Então é aqui que o Senhor vai me dando combustível para me enfrentar todos os meus desafios, para ele limpar meu coração. Hoje o Senhor já tá me sustentando aqui de uma forma que vocês não têm noção. Olha só, Senhor, ele tá falando comigo. Olha, o seu nome não tá sendo divulgado aí para escândalo. O seu nome tá sendo divulgado aí porque eu tenho um propósito. Eu tenho um legado para você. E é assim que o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Eu acredito que você também tá recebendo isso. Amém? Vamos para a terceira pergunta. O que isso mostra, né? Tentativas humanas de cobrir o pecado. Olha só, isso aqui é profundo. Quando o Judá ele mandou o Adulamita sair para procurar perguntar por Tamar, para tentar resgatar o penhor, porque ele não estava arrependido, mas porque ele queria sumir com a prova do que ele fez, ele queria cobrir o seu erro, ele queria cobrir o seu pecado com o quê? Com um cabrito. Ele manda um cabrito para resgatar o penhor dele. E aí, mas o que aconteceu? Ninguém acha nada. Por quê? Porque Deus não permite que o pecado se resolva na força da carne. Não tem como o pecado se resolver na força da nossa carne. Sem verdade, sem confissão, sem arrependimento real, não há perdão do nosso pecado. A gente precisa reconhecer o nosso erro. A gente precisa reconhecer aonde a gente caiu. A gente precisa reconhecer aonde a gente feriu, aonde a gente agiu de má fé, aonde a gente mentiu, aonde a gente explorou. A gente precisa reconhecer. Deus não deixa o nosso pecado ser resolvido sem ser através do perdão conquistado por Jesus Cristo no Calvário e pela ação do Espírito Santo em nos convencer e nos purificar. O Espírito Santo de Deus está nos mostrando aqui nós conseguimos responder aquela pergunta, né? Por que sobre as tentativas humanas o perigo que isso tem, das tentativas humanas de cobrir o pecado. Aqui, isso está nos mostrando que o homem tenta dar um jeito. Sempre a nossa natureza pecaminosa, que é a nossa carne mesmo. Dentro de nós há uma natureza pecaminosa. Por que tem essa natureza pecaminosa, Angelita? Porque o pecado instalou essa natureza pecaminosa dentro de nós. Nós que éramos para ser a imagem e semelhança de Deus, hoje essa imagem foi distorcida pelo pecado. Então, enquanto era para a gente ter pensamento puro, pensamento limpo, pensamento honesto, pensamento de paz, de alegria, a gente tem pensamento de raiva, de ira, de inveja. Entendeu? Então, isso que o pecado fez na nossa carne. Então, quando a gente tenta dar um jeito para esconder o erro
que a nossa carne comete, quando ela grita, quando a nossa carne é mais alimentada do que o Espírito é alimentado, o Espírito Santo que habita em nós, porque quem já recebeu Cristo como Senhor e Salvador tem o Espírito Santo habitando dentro, e há uma luta constante entre essas duas naturezas, a nova natureza que Deus colocou e a natureza da carne. Mas, Angelita, quando que essa natureza vai sair? Só quando Jesus voltar e nos levar para a glória. E até lá nós precisamos lutar contra ela todos os dias da nossa vida. Não tem outra forma. Então, nós vimos aqui que Judá, ele tentou maquiar. Então, isso está nos mostrando o quê? Que quando nós tentamos dar um jeito para esconder o nosso erro, para dar uma desculpa, a gente terceiriza a nossa culpa, pagando um preço superficial, mas Deus, ele não aceita maquiagem para o pecado. Ele exige arrependimento. E essa exigência não é uma exigência porque ele é um Deus tirano, não. Essa exigência é porque ele é um Deus de amor. E o arrependimento que o Espírito Santo traz, quando a gente pede para o Espírito Santo, porque tem essa também, viu? Tem muitas pessoas que acham que o Espírito Santo está morando dentro dele e que o Espírito Santo vai ficar lá, ó, acusando. Lógico que pelo fato da gente ter o Espírito Santo, quando a gente faz alguma coisa errada, o próprio Espírito Santo traz pra gente o sentimento de culpa, o sentimento de tristeza. Mas tem gente que tem pecado dia após dia, momento após momento, e que tem apagado a voz do Espírito. Porque a Bíblia fala isso, que não entristeceis o Espírito Santo. Não entristeceis o Espírito Santo. Então, quando a gente vai pecando e não confessa esse pecado, a gente mesmo vai cauterizando a nossa mente. A gente mesmo vai cauterizando, o pecado vai cauterizando o nosso coração, que a gente fica surdo à voz do Espírito Santo e a gente fica com o coração fechado para não receber o tratamento de Deus. Por isso que o pecado é tão sério, meus irmãos. Pecou, em nome de Jesus, não resista, ajoelha, vai confessar o seu pecado. Vai pedir ao Espírito Santo, eu pequei. Me ajuda a ser liberto desse pecado. Me ajuda a ser liberto dessa falha. Eu não aguento mais viver nesse cativeiro. Me liberta e você vai ver. Você vai viver os maiores testemunhos que o Espírito Santo trazer para a sua vida. O Senhor, ele exige um arrependimento vivo, uma exposição da verdade, um sangue limpo na cruz. Desde o Éden, o homem fez isso. Adão e Eva cobriram-se com folhas para resolver a questão ali quando eles pecaram. Mas Deus rasgou as folhas e matou um animal inocente para cobrir eles de verdade. O que o cabrito de Judá simboliza? O cabrito de Judá simboliza aqui as folhas que Adão e Eva pegaram ali para tecer e fazer roupa para eles. A obra humana, ela tenta resolver o que só o sangue de Jesus pode resolver. Só o sangue de Jesus pode perdoar os nossos pecados. É por isso que a confissão é extremamente necessária. Porque Jesus já pagou o preço do pecado por nós na cruz do Calvário. E quando a gente não confessa, a gente está falando assim, eu não preciso da cruz para me libertar desse pecado. E aí é onde que a gente cai no maior erro. Porque a gente tenta resolver o pecado como Judá fez aqui, enviando um cabrito. Enviando um pagamento que nunca vai conseguir pagar o preço do pecado, que já foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Tem gente tentando dar um jeitinho para parecer limpo. Faz caridade para compensar. Jejua para aliviar a consciência, mas nunca confessa. Canta louvor na igreja, é líder de louvor, mas não abre o coração para o Espírito Santo tratar. Não abre o coração para o Espírito Santo examinar. Lembra que o salmista fala? Esquadrinha o meu coração, vê se há em mim algum pecado. É assim que a gente tem que estar diante do Espírito Santo todos os dias. Hoje o Espírito Santo está falando para mim e para você, para, não adianta você enviar cabrito. Não adianta você tentar mascarar o seu pecado com fachada. Só o sangue de Jesus Cristo limpa o pecado da nossa vida. Só a confissão real
derruba a mentira. O que Deus não quer na nossa vida é um remendo. Ele quer cura de verdade. E a cura, ela só vem através da cruz, não de cabrito. A cura só vem através de arrependimento real, não de pose. A cruz é a nossa resposta final. O homem, ele tenta encobrir o pecado, mas Deus rasga o véu, expõe a raiz, mostra que sem sangue não há perdão do pecado. E Jesus já morreu por isso. Jesus morreu para encerrar aquele cabrito. E agora é sangue real, de purificação real na nossa vida. Amém? Qual que é a oração que nós vamos fazer? Espírito Santo de Deus, põe a mão no seu coração agora. Espírito Santo de Deus, mostra onde eu ainda tento encobrir o meu pecado com cabritos, com desculpas. Me dá coragem para confessar, para limpar, para pedir perdão. Eu não quero mais fachada na minha vida, eu quero verdade, eu quero honestidade, eu quero um coração íntegro. Eu não quero mais viver enganando ninguém e nem enganando a mim mesma. Eu não quero mais a identidade de Jacó. Eu não quero mais a identidade de Judá na minha vida. Jacó, ele enganou seu irmão e roubou a sua bênção da primogenitura. O Judá aqui, ele não aguenta o peso do pecado e ele vai desencadeando mais pecado e mais pecado e mais pecado. Eu não quero isso, Pai. Eu quero a verdade. Quero a cruz. Quero o sangue de Cristo na minha vida. Quero o Espírito Santo de Deus agindo na minha vida, gerando arrependimento vivo. Em nome de Jesus. Amém? Fez sentido para você? Fez sentido? A irmã Dirlene escreveu: há 1 ano que não congrego na minha igreja. Não sei o que aconteceu. Não houve nada, mas não me dá vontade de voltar lá. Já fui visitar outras igrejas, mas sinto culpa de visitar outras igrejas. Irmã, então tem alguma coisa lá. A culpa, nós já falamos aqui que ela é um sinal de que tem algo dentro do seu coração. Pede para o Espírito Santo te mostrar. Às vezes é algo que aconteceu espiritualmente. Às vezes foi uma batalha espiritual que você sofreu e não soube lidar com ela. Como você disse que não aconteceu nada, né? E às vezes o inimigo te tirou dessa igreja porque ele sabia o potencial que a irmã tem lá e como Deus iria usar ela. Então coloca diante de Deus o seu coração, pede para o Espírito Santo mostrar, né, o porquê dessa culpa, o porquê desse sentimento, e o Espírito Santo vai te mostrar, tá bom? Irmã, tem estudo desde o capítulo 1 de Gênesis? Tem. Desde o capítulo 1, a gente estuda desde o capítulo 1, a gente tá no capítulo 38 já e a gente estuda versículo por versículo. Vai lá maratonar que vocês vão, aprender com a vida de todos esses personagens aí. E se tiver fazendo sentido para sua vida, compartilha para outras pessoas também, porque nós precisamos do espelho da palavra para olhar para dentro de nós, senão a gente não consegue, entendeu? Senão a gente não consegue ter uma vida de santidade. Nós precisamos entender que sem a ação do Espírito Santo na nossa vida diariamente, nós vamos ficar cauterizados pelo pecado. Nós vamos ficar presos no pecado. Amém? Maratona, irmã Maria. E compartilha, tá bom? Compartilha no grupo da sua família. Você vai estar abençoando. A Bíblia fala da lei da multiplicação. Quando você semeia na vida de outra pessoa, você recebe bênçãos multiplicadas. Então, o que está sendo bom para você, compartilha. Porque vai ser bom para outra pessoa também. O que Deus está falando com você, Ele vai falar com outras pessoas também. Então compartilha, assim você vai estar também fazendo o seu papel de evangelização, o seu papel de levar a palavra de Deus para outras pessoas e vai abençoar outras vidas. Amém? Vai ativar outras vidas. Às vezes uma mensagem que a gente deixa gravada aqui é o suficiente para ativar o coração da pessoa e levar ela para o propósito que Deus tem. Então, esse crédito dessa pessoa sendo alcançada através de uma ministração que você enviou, aí o que vai acontecer? Deus vai colocar esse crédito na sua conta. Ele vai te recompensar por isso. Isso é lei da semeadura na Bíblia.
E às vezes a gente não clica um dedinho lá para compartilhar. Essa live aqui, você tá compartilhando? Compartilha ela aí. Por quê? Porque você vai receber bênção. Amém? O Edivan falou, uma amiga minha brigou comigo sem ser real o motivo. Agora ela ficou doente. Já perdoei que ela fez e peço oração pela restauração da saúde dela. Amém, Edivan. Que o Senhor restaure a sua amiga, que o Senhor restaure ela e por completo. Quem sabe agora não é um momento. Coloca isso daí diante do Espírito Santo, pergunta pro Espírito Santo, ela brigou comigo, ela tá com raiva de mim, não teve nem motivo, mas agora eu soube que ela tá doente e o Senhor quer usar minha vida para abençoar a vida dela? Se o Senhor quiser, me mostra como fazer, você vai ver. Às vezes, né, se o Espírito Santo mostrar para você, você vai lá, né, vai fazer algo pela vida dela que o Espírito Santo colocou no teu coração, tá bom, meu irmão? É dessa forma que o Espírito Santo age, né? Então, se Deus te incomodou aí para pedir oração por ela, talvez Deus tenha um propósito muito maior nisso daí, tá bom? Mas em nome de Jesus, né? Que a sua amiga receba a cura, que a sua amiga seja restaurada e que essa amizade também, em nome de Jesus, se for por propósito de Deus, seja restaurada para a glória de Deus. Amém? A pergunta número 4. Vamos correr aqui que já deu nosso tempo. Deus ainda esconde provas para confundir quem quer usar mentira? Olha só, Judá queria o penhor de volta para apagar o quê? Os rastros dele do pecado. Ele queria o selo, o cordão e o cajado, que simboliza identidade, simboliza relacionamento espiritual, o cordão, e simboliza a liderança, né? Ele mandou o adulamita caçar Tamar para conseguir as provas, mas não achou. Por quê? Porque Deus mesmo guardou a Tamar e o penhor. Ou seja, Deus mesmo guardou Tamar e a prova do erro de Judá. Deus guardou a prova do erro de Judá. Para quê? Para expor no momento certo. Porque quando Judá, depois mais pra frente a gente vai ver, quando Judá descobre que Tamar tá grávida, ele quer mandar matar Tamar. Aí ela apresenta as provas. O que foi isso? Deus guardou porque no momento certo ela precisava apresentar essas provas para que ela mesma não fosse morta. Entendeu? Então, o que o Espírito Santo está nos mostrando aqui? Aqui o Espírito Santo está nos mostrando que, sim, Deus ainda hoje esconde fatos, bloqueia rastros, guarda provas. Não para proteger mentira. Deus não connive com mentira. Mas para confundir o mentiroso. Para confundir o mentiroso que tenta usar uma parte da verdade para distorcer tudo. Deus protege quem é justo. Mesmo que o sistema tente inverter. Tamar não virou escândalo, ela virou mãe de um herdeiro messiânico. O penhor ficou guardado nas mãos de Judá, mas não ficou guardado nas mãos de Judá, mas ficou guardado nas mãos de Deus. Então o Espírito Santo ainda hoje faz isso. Ele cala a boca de quem espalharia rótulos, espalharia asneiras a seu respeito. Ele apaga a pista que o inimigo quer usar para te paralisar. Ele vira a chave do que parece acusação e transforma em canal de justiça. Como isso impacta a minha e a sua vida hoje? Tem história que Deus não deixa na boca de todo mundo. Tem detalhe da tua vida que o inimigo não acessa, porque por mais que ele procure, para te prejudicar, ele não tem acesso, porque o Senhor guarda. Tem promessa dentro de você que não vai ser exposta na hora errada, porque Deus mesmo guarda e ele revela na hora certa. Então o justo, Deus está nos ensinando hoje aqui, que o justo não vive se defendendo, não precisa de você ficar se defendendo. Deus mesmo é quem te defende. Olha só, Deus mesmo é quem te defende. E nós vimos que o resultado de tudo isso, por que Deus nos defende, por que Deus nos guarda, por que Deus guarda a promessa? Porque ele tem um propósito de nos levar para a cruz de Cristo. A cruz é o centro de tudo. Sem a cruz, qualquer prova poderia ser usada contra nós. Porque o pecado nos deixa nus, o pecado nos deixa vulneráveis, o pecado nos deixa acusáveis. Mas com a cruz, o que impunha foi pregado no madeiro. Olha o que diz Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós,
cravando na cruz do Calvário. O diabo, ele queria usar as nossas falhas como prova, mas Deus protegeu, Deus pregou ela na cruz do Calvário. O Espírito Santo guarda o que é prova de justiça para não condenar, mas para proteger quem anda em arrependimento. Vamos orar? Põe a mão aí no seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque Tu ainda guardas o que é meu. Tu esconde o que precisa ser escondido para me proteger. Tu confunde o plano do mentiroso, cala a boca do acusador, prega na cruz toda prova contra mim e deixa só o que revela a tua justiça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós concluímos então que o Senhor, Ele é o Deus que vê tudo, que sonda nossos corações, que sonda a nossa mente, que sonda o nosso caminhar. E hoje Ele nos chamou para realmente confessar. O que isso tudo tocou no nosso comportamento? O que isso? Será que hoje ainda eu tento pagar algum cabrito em vez de confessar? Será que hoje ainda eu tento sumir com algumas provas? Será que hoje eu tento jogar debaixo do tapete, transferir culpa? Será que eu reajo na carne às afrontas? Será que eu dou minha versão, a minha desculpa? Será que eu entro na confusão? Minha mente está aí na confusão por causa de falta de confissão de pecado? Será que eu confio que Deus mesmo guarda a minha história? Será que eu e você está vivendo na aparência ou na verdade? Eu e você está confessando o nosso pecado ou estamos escondendo? Será que nós estamos destronando o medo ou estamos alimentando o medo? Nós concluímos que sem a cruz nós somos todos Judá. Nós ficamos tentando limpar a aparência com cabrito, nós ficamos tentando terceirizar a nossa culpa, nós ficamos tentando apagar rastros, mas com a cruz nós somos igual Tamar. Nós nos tornamos intocáveis porque Deus nos guarda. Nós somos guardadas. Nós somos cheias da promessa de Deus, cheios da promessa de Deus. E nós não manipulamos mais, mas nós esperamos a justiça de Deus. Por quê? Porque o pecado destravou a nossa identidade. Destravou a nossa imagem, a nossa semelhança, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos. E a cruz restaurou tudo isso. O pecado, ele devastou. Eu falei destravou, né? O pecado não. O pecado, ele devastou a nossa identidade, a nossa imagem, a nossa semelhança, os pensamentos, os sentimentos e o comportamento. Mas a cruz restaurou tudo isso. Porque a cruz diz assim para nós: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E agora é a hora de eu e você, do momento mais importante aqui da nossa presença diante de Deus. Se hoje o Espírito Santo está te confrontando, não esconda, não fuja mais, não maqueie, confesse. Receba Jesus de volta como Senhor e Salvador da sua vida. Coloque o Espírito Santo no trono da sua vida. Pare de ser criatura separada de Deus. Seja filha lavada pelo sangue de Cristo. Seja filho lavada pelo sangue de Cristo. Se você hoje estava afastada, ou se você hoje quer chamar Jesus para morar na sua vida, coloca aí a mão no seu coração agora e fala: Senhor Jesus, eu reconheço que sozinha, eu sou igual Judá, tentando dar cabritos pelos meus pecados, tentando pagar com recompensa barata, com recompensa que não é aceita pelo Senhor. Mas hoje eu confesso o meu pecado. E confessa aí agora.
Olha para dentro de você, pede para o Espírito Santo, mostra-me os meus pecados. Eu confesso o meu pecado. Eu entrego o meu véu. Eu largo a minha fachada. Eu te recebo como meu único Salvador. Eu te recebo como meu único Senhor. Eu aceito o teu sangue, tua cruz, o teu Espírito Santo. Eu reconheço-te, Espírito Santo, dentro da minha vida. Eu reconheço a tua ação, Deus Todo-Poderoso, em implantar a cruz no meu coração. Eu te agradeço, Jesus, pelo teu sacrifício. Mata o meu medo. Mata, Espírito Santo. Mata todo medo. Mata toda compulsão alimentar. Mata todo ídolo. Expõe o nosso pecado para que haja a nossa confissão e a purificação. Limpa meu ventre. Guarda meu penhor. Eu sou filha amada do Deus Altíssimo. Eu sou filho amado do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma breve recapitulação. Nós aprendemos aqui através do versículo 38 do capítulo Gênesis 38, 21. Nós aprendemos através desse capítulo 21 que Deus protege quem carrega a promessa justa. Tamar, ela ficou intocável. Nós aprendemos que Deus confunde quem quer limpar fachada sem arrependimento. Nós aprendemos que Deus guarda provas para confrontar, defender e expor no tempo certo. Nós aprendemos que o homem tenta resolver com cabrito, mas Deus exige a cruz do Calvário. Nós aprendemos que quem confessa é livre, mas quem esconde vive caçado. E nós aprendemos que o Espírito Santo é o nosso escudo, é a nossa voz, é o nosso advogado. Não precisamos de mais nada além de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na nossa vida. A cruz é suficiente para nos resgatar, nos limpar e nos livrar de todo mal. E o processo de santificação ao qual nós estamos é a dependência do Espírito Santo e a confissão dos nossos pecados todos os dias aos pés do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Se você quiser entrar no nosso grupo do Clube da Bíblia, aonde a gente manda os links das nossas ministrações para você ficar atualizado, eu vou deixar o link aqui logo após esse vídeo for postado. Agora ele já sobe para o YouTube. Ele demora um tempinho para ficar postado, tá bom? Ele demora um tempinho porque o YouTube demora para subir ele. Mas na descrição eu deixo um link do Clube da Bíblia, aonde a gente manda lá todos os links das ministrações que nós temos. E às vezes lá nós liberamos ministrações também sobre a alimentação, o que a Bíblia fala sobre o ídolo da alimentação, tá bom? Então, beijo grande pra vocês, fiquem com Deus. Aqui no meu YouTube também tem vídeos que eu falo sobre isso, que estão liberados para vocês assistirem. Procurem lá, maratonem lá e compartilha. E deixa seu comentário também, tá? Quando você deixa seu comentário, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e você também está compartilhando para o crescimento do canal, que é um altar de Deus. Nós consideramos aqui como um altar de Deus, onde Deus tem usado para alcançar corações, para alcançar vidas e alcançar, reconstruir realmente o trono que é só do Senhor. Amém? Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe.